Você pode achar ruim comigo, pode falar o que você quiser. Só que o seguinte, na minha opinião, o time do Corinthians é ruim, o time do Corinthians é fraco, o time do Corinthians se ilude e tem jogador ali que nunca deveria ter vestido a camisa do Corinthians. Nunca deveria estar pisando ali no time do Corinthians. Ganhou o jogo de ontem contra o Fortaleza, ok, parabéns, na Copa tá indo super bem. E no Campeonato Brasileiro? Então é sobre tudo isso que nós vamos falar no vídeo de hoje. Então é o seguinte, o time do Corinthians venceu ontem o time do Fortaleza pela Copa Sul-Americana, né? Tá classificado, semifinalista, jogou super bem, como vem fazendo nos jogos da Copa, né? De Copa Sul-Americana, Copa do Brasil, vem jogando muito bem. Agora é o seguinte, cara, o Yuri Alberto, ele é um dos caras que, na minha opinião, não é jogador pro Corinthians. Não é. Ontem ele foi muito bem. Muito bem. Até me surpreende. Quando ele faz uma jogada boa, cara, todo mundo até se surpreende. Por que será? Meu, o cara tropeça sozinho, o cara não consegue dominar uma bola direito, né? Pela Copa, ok. Ontem, é como eu falei, tá indo super bem. Agora, a bola bate no Yuri Alberto, cara. A bola bate nele, cara. Aqui não é uma crítica para a pessoa do Yuri, pelo amor de Deus, não é isso. Agora, como jogador, ele não é jogador para Corinthians. O homem começou a correr agora, que nem louco, porque ele viu que o Memphis chegou, ele falou, a bomba vai estourar no colo de alguém. O que foi que ele fez? Ele começou a correr. Agora é fácil, né? Agora é fácil, o cara pega e começa a correr atrás da bola que nem um maluco, não é? Só que a bola bate na canela dele, a bola bate nele, vai dominar a bola, ele perde o tempo da bola, enfim, meu Deus do céu. Outro cara que na minha opinião, pelo amor de Deus, não deveria estar no Corinthians, é esse lateral tal de Mateuzinho. Cara, ele até que ataca bem, ele até que chega lá no fundo, ele dá um pouquinho de trabalho, mas rapaz do céu, para marcar um homem é fraco. Não era para estar no Corinthians jogando no Corinthians. Que isso, cara? O Corinthians é gigante, meu Deus. Não é que ninguém tá vendo isso? Como é que chama um cara desse pra vir e jogar num Corinthians? Ah, pelo amor de Deus. Corintianos, não se iludam com esse time fraco que é o time do Corinthians. O Corinthians que a gente tá vendo ali nas Copas é outro time. É outra galera que tá jogando. É outro desempenho, não dá pra entender o que tá acontecendo no Corinthians. Porque se a gente partir para falar aqui do Campeonato Brasileiro, vocês já viram contra quem o Corinthians vai jogar agora? O Romero, se você pegar a reportagem ali, já tá falando em final contra o São Paulo, amigo. É uma final contra o São Paulo. Se o Corinthians não jogar pelo menos parecido com o que ele tá jogando na Copa, ele não ganha do São Paulo. Não ganha. O São Paulo tá brigando ali para entrar na Libertadores. São Paulo tá com 44 pontos, a 1 ponto apenas de entrar no G4. Você acha que vai ser jogo fácil? Não vai, amigo. Não vai. Vai pegar o São Paulo voando. Se o Corinthians não encarar, como o Romero falou, se o Corinthians não encarar o jogo contra o São Paulo como uma final, o Corinthians não vai subir, o Corinthians não vai permanecer na Série A do Campeonato Brasileiro. O Ramon Dias falou para o time manter a humildade, manter a calma e a humildade, porque ele sabe que no Campeonato Brasileiro o bicho tá pegando, amigo. O Corinthians não tá jogando nada vezes nada no Campeonato Brasileiro. O Corinthians tá brigando ali, ó, com Vitória, com Criciúma, com Bragantino, com Atlético Paranaense, com Grêmio, com Juventude. Vamos falar até o Juventude ali. Todos esses times têm 1 ou 2 jogos a menos do que o Corinthians no Campeonato Brasileiro. A menos. Se você pegar o Fluminense tem 1 jogo a menos do que o Corinthians. E tem 1 ponto a menos só. Aí você pega o Cuiabá, tem 23 pontos, está 5 pontos atrás do Corinthians, porém tem 1 jogo a menos também. Cara, 2 tropecinhos do Corinthians
ele vai para penúltimo. Penúltimo, um time como o Corinthians. O Corinthians vai enfrentar o Internacional. Olha onde está o Internacional, pelo amor de Deus. O Internacional é o 8º, tem 41 pontos e 2 jogos a menos que o Corinthians. E o Internacional vem de uma sequência de 4 vitórias. Jogo fácil pro Corinthians? Não tem. Não tem. Pode jogar com o último colocado, a gente viu. Não é jogo fácil, não tem como. Todo mundo joga, todo mundo quer correr, todo mundo quer brigar contra o Corinthians. Porque o Corinthians, na minha opinião, é o maior de todos. E ponto final. Agora, o Corinthians vai pegar São Paulo fora de casa. Depois pega o Internacional em casa. Internacional voando. Aí pega o Atlético Paranaense em casa também. Jogo duro contra o Atlético Paranaense. Sempre foi e não vai deixar de ser. Porque o Atlético Paranaense, ele tá com 31 pontos e 2 jogos a menos que o Corinthians. Se ele bobear, o Atlético Paranaense corre o risco ali de entrar na zona de rebaixamento logo logo. Você acha que vai ser fácil o jogo? Não vai. E se o Corinthians não conseguir ter uma regularidade, que o que está acontecendo com o Corinthians não tem regularidade boa. Ele não mantém ali vitória, empate. Vitória, um empate. Não, ele perde, empata, ganha. Perde, empata, ganha. Cara, o Corinthians é um time ridículo no Campeonato Brasileiro. E o Corinthians é um time incrível nas 2 Copas que está disputando. Como que você explica uma coisa dessa? Então, corintianos, não se iludam com o Corinthians. O time do Corinthians, se jogar 10% do que está jogando em Sul-Americana, em Copa do Brasil, 10%, o Corinthians não cai nunca. Não cai nunca. Tá jogando um futebol que tá sobrando nas Copas. Agora, o problema tá sendo a regularidade do Corinthians. Regularidade. Presta atenção nessa sequência do Corinthians. São Paulo fora, Internacional e Atlético Paranaense em casa. E todos os times que estão para cima do Corinthians ali, até, vamos colocar até Vasco ali mais ou menos, todos eles têm 1 ou 2 jogos a menos para disputar que o Corinthians. Aliás, 1 ou 2 jogos a menos disputados que o Corinthians. O Corinthians só tem que pensar numa coisa, em vitória. Ou vence, ou vence. Na minha opinião, o Corinthians contra o São Paulo, eu acho que o Corinthians empata, por ser um jogo fora ali. O Corinthians, na minha opinião, não ganha do São Paulo, mas também não perde. Acho que o Corinthians empata. Aí o Corinthians, na minha opinião, não ganha do Internacional, mesmo sendo em casa. Não ganha. Não ganha. Na minha opinião, não ganha. E depois enfrenta o Atlético Paranaense em casa. Aí, na minha opinião, acho que ganha. Então, se o Corinthians de 9 pontos ganhar 4, é quase ali 50%. Né? Tá ok, mas na minha opinião o Corinthians não ganha do São Paulo, o Corinthians não ganha do Internacional, só ganha do Atlético Paranaense. Eu acho que desses 9 pontos que o Corinthians tem para disputar nos próximos 3 jogos, o Corinthians só vai conseguir 3 ou 4 pontos. O que é péssimo. Se ficar nesse ritmo, o Corinthians, infelizmente, o Corinthians cai. Vai ser bom para a Série B, né? Série B vai ser maravilhoso ter um Corinthians lá. Para a Série B, extraordinário. Para os clubes que vão enfrentar o Corinthians, vão fazer uma renda extraordinária. TV, então, o que vai ter de gente querendo ver o Corinthians se lascando na Série B não está escrito. Então, essa é a minha opinião. Se vocês quiserem achar ruim, pode achar. Fazer o quê? Faz parte e aqui é democrático. Então já deixa o seu comentário aqui embaixo. Se você for homem de comentar alguma coisa aí, se você for mulher de comentar alguma coisa aí, comenta. Vai lá, faz a sua parte aí, comenta. Curte essa bodega aí. Se você quiser, compartilha. Se não, tá tudo certo também. Beleza? Essa é a minha opinião
Doa a quem doer, o Corinthians é ruim. É um time ruim, fraco, 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 fraco. Agora que o Corinthians, me parece que está conseguindo encorpar um pouco mais o time. Agora que está conseguindo encorpar um pouco o time. Vamos ver se eu vou acertar aí os próximos jogos do Corinthians, com ele enfrentando São Paulo, Atlético Internacional e Atlético Paranaense, que são os 3 jogos próximos aí do Corinthians no Campeonato Brasileiro. Bom, acho que falei tudo, de tudo um pouquinho do Corinthians. Vamos ver o que vai virar isso aí. E ainda o que ninguém tá falando tá havendo problemas aí com as bets da vida, e o Corinthians tem um Esportes da Sorte aí sendo investigado por lavagem de dinheiro. Todo mundo tá vendo isso aí na televisão. Todo mundo tá vendo isso para todo lado. E se nesse meio do caminho, o Corinthians perde novamente, né, um patrocinador como o Esportes da Sorte, vai pegar outra bet e correr o risco depois? E se pegar, por exemplo, um banco, uma fintech, uma financeira, e os caras falarem, a gente não tem esses 100 e poucos milhões aí para investir por ano, não. O que nós temos é 40 milhões por ano. E aí? E aí desmonta o time? E aí paga multa? Tem uma série de coisas. Eu vou gravar um vídeo só falando das bets aí e o problema gigantesco que tá aí. Provavelmente uma bolha muito grande tá para estourar aí com as bets e os clubes, né, do Campeonato Brasileiro. Se não me falha a memória, não fugindo muito do assunto, mas só para finalizar, dos 20 clubes que tem na Série A do Campeonato Brasileiro, mais de 70% tem como seus patrocinadores masters uma bet. Bom, segura essa bomba aí. Acho que é isso. Deixa seu like, compartilha, comenta se você tiver coragem de comentar aí. Eu adoro haters. Um beijo no seu coração. Até o próximo vídeo. Tchau.